Sejam muito bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje, a gente vai mergulhar em um tema fascinante, o maestro e a sinfonia por dentro do trato gastrointestinal. E olha, já adianto uma coisa, o sistema digestório é muito, mas muito mais do que só aquele tubo anatômico longo que a gente aprende nas aulas básicas de biologia. É uma verdadeira obra de arte do nosso corpo. Para começar a entender toda essa orquestra, tem uma pergunta que não quer calar. Quem é que está realmente no controle do nosso intestino? A gente costuma achar que o cérebro, ali guardadinho dentro do crânio, é o único chefe do corpo, né? Mas os materiais que estamos analisando mostram um negócio incrível. Existe uma espécie de segundo cérebro trabalhando o tempo todo, bem ali, na região abdominal. É uma rede de comando totalmente independente, tomando decisões a cada segundo para garantir que a energia chegue em cada célula viva. E a relação entre o cérebro e o intestino ilustra isso de um jeito brilhante. A gente tem uma rede visceral chamada de sistema nervoso entérico. E não é à toa que chamam isso de cérebro do intestino. O que é absolutamente extraordinário nessa rede é a capacidade dela de funcionar de um jeito totalmente autônomo. Sério, pensa nisso. Se por um acaso essa rede fosse completamente desconectada das ligações externas, lá do sistema simpático ou parasimpático, o sistema entérico ia continuar trabalhando de boa. Ele ia seguir coordenando a digestão, monitorando a tensão na parede do intestino e regulando o fluxo de sangue por lá. É um nível de independência que a gente quase não vê no resto do corpo humano. E o tamanho dessa operação toda é simplesmente colossal. O sistema nervoso entérico abriga, pasmem, impressionantes 100 milhões de neurônios. Para colocar isso numa perspectiva mais fácil de visualizar, é quase a mesma quantidade de neurônios que a gente tem em toda a nossa medula espinal. E esses milhões de neurônios ficam ali liberando mais de 20 transmissores diferentes para coordenar tudo nos mínimos detalhes. É literalmente uma central gigante de processamento de informações dedicada só a entender o que comemos. Agora, claro, apesar dessa autonomia toda, esse nosso cérebro intestinal ainda escuta uns conselhos de cima, sabe? É aí que entra o tal do controle autonômico. Imagina o seguinte, o sistema parasimpático é como se fosse o acelerador da digestão. Ele dá aquele empurrão, aumenta o fluxo de sangue, as secreções, é exatamente ele o grande culpado por aquele efeito de dar água na boca quando a gente sente o cheiro de uma comida maravilhosa. Já o sistema simpático, bom, esse é o freio. Digamos que role um exercício físico bem intenso. O corpo precisa mandar energia para os músculos, certo? Aí o sistema simpático vai lá, dá uma apertada, uma vasoconstrição no abdômen e redireciona o sangue do intestino para os músculos que estão trabalhando pesado. É um sistema de priorização simplesmente perfeito. Bom, e toda essa fiação nervosa serve para coordenar o que a gente pode chamar de os 4 pilares fundamentais do trato gastrointestinal. Primeiro, temos a motilidade. É o movimento, a mistura contínua da comida através daqueles movimentos peristálticos. Depois vem a secreção, que é a liberação de fluidos essenciais pelo caminho. O terceiro passo é a digestão mesmo, a quebra química do alimento. E por último, o grande objetivo de tudo isso, a absorção. É a hora de captar água, vitaminas e tudo que importa e jogar direto para o sangue. Sem o trabalho em equipe desses 4 pilares, a sobrevivência de qualquer célula do corpo seria impossível, sem chance. E onde essa jornada toda começa? Na boca. A força mecânica da nossa mandíbula é surreal. Os dentes incisivos entram em ação para cortar a comida e os molares entram para triturar. Só que a mágica química também já começa ali mesmo. As glândulas salivares soltam uma saliva cheia de enzimas que já vão atacando os carboidratos logo no primeiro momento. Aí, o bolo alimentar desce pelo esôfago, dando o pontapé inicial numa viagem longa e super transformadora. Mas para que essa comida toda vire combustível de verdade, a digestão química tem que assumir o protagonismo. E aqui é muito importante entender o conceito de hidrólise. Na prática, a hidrólise é tipo a tesoura molecular universal do nosso corpo. Acontece que os macronutrientes que a gente ingere, como proteínas, carboidratos e gorduras, não servem para muita coisa no estado natural deles. O corpo não consegue usar. Então, a hidrólise usa enzimas muito específicas para cortar as ligações químicas dessas moléculas gigantes. E como ela faz isso? Adicionando uma molécula de água. É exatamente isso que prepara o terreno para a fase da absorção. Então, a técnica universal é a hidrólise, beleza. Mas as ferramentas, ou seja, as enzimas, são super específicas para cada trabalho. Os carboidratos complexos, por exemplo, viram monossacarídeos, que são açúcares mais simples. As proteínas grandonas, depois de tomarem um banho de ácido no estômago, são desmontadas até virarem aminoácidos. E as gorduras? Essas são quebradas em ácidos graxos.
O genial aqui é que cada tipo de nutriente tem a sua própria equipe especializada de enzimas, trabalhando em faixas de acidez ideais em várias partes do intestino delgado. Mas olha só, o intestino delgado não faz tudo sozinho. Ele tem os ajudantes químicos de peso, principalmente o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas. Um detalhe fascinante que a gente tem nas fontes é o papel da bile. A bile, que é produzida lá no fígado e guardada na vesícula biliar, não é uma enzima. Ela funciona como um agente emulsificante, quase como um detergente biológico. Ela vai lá e reduz a tensão daquelas gotas gigantes de gordura, quebrando em partículas bem menores. E por que isso importa? Porque facilita demais a vida das enzimas pancreáticas chamadas lipases. Elas conseguem chegar na gordura e quebrar tudo com muito mais rapidez e eficiência. E isso tudo nos leva a um número que costuma chocar: 7. O nosso intestino delgado tem aproximadamente 7 metros de comprimento. São 7 metros de uma superfície colossal, projetada para uma única missão primária: absorver. O trabalho pesado de cortar as moléculas já foi feito, as tesouras moleculares já agiram. Agora, os nutrientes, em suas unidades mais básicas, atravessam a parede do intestino para finalmente chegarem na corrente sanguínea. E isso só acontece num volume legal por causa dessa área de contato gigantesca. E quando esses nutrientes chegam no sangue, a logística que acontece em seguida é brilhante. A gente chama de circulação esplâncnea. O sangue não sai passeando pelo corpo de forma aleatória. Primeiro ele dá uma volta pelo baço, pelo pâncreas e pelo intestino, justamente para recolher todos os nutrientes que acabaram de ser absorvidos. Depois disso, esse fluxo altamente nutritivo é direcionado por um vaso enorme chamado veia porta e vai direto para o fígado, caindo numas estruturas chamadas sinusoides hepáticos. É um sistema de entrega super focado. E por que esse desvio direto para o fígado? É simples, mas vital. O fígado funciona como o maior poço de segurança do organismo. Lá dentro daqueles sinusoides hepáticos existem umas células chamadas de células retículo-endoteliais. Elas têm duas funções muito críticas. Primeiro, elas absorvem quase metade dos nutrientes que não são lipídicos, tipo carboidratos e aminoácidos, para guardar e processar. Segundo, e essa parte nos mantém vivos, elas filtram, removem bactérias e substâncias perigosas antes que isso vá para a circulação geral e atinja o coração ou o cérebro. É um filtro de pureza absoluto. Finalmente, o que sobrou, aquele material que não foi digerido nem absorvido, chega no fim da linha, o intestino grosso. É aí que a grande sinfonia entra no seu movimento final. O foco principal nessa etapa é reabsorver cada gota da água restante, o que é fundamental para a gente não desidratar. Ocorre ali também uma etapa importantíssima de fermentação anaeróbica, feita pela nossa riquíssima microbiota intestinal, produzindo ácidos graxos essenciais. O que resta depois disso tudo é armazenado sob a forma de bolo fecal, só esperando a hora de ser eliminado. Para a gente amarrar tudo o que vimos hoje, fica aqui uma reflexão profunda. Acompanhamos que o trato gastrointestinal tem um sistema nervoso próprio e complexo, com os seus 100 milhões de neurônios. Vimos a arquitetura incrível que ele usa para desconstruir, filtrar e absorver os nutrientes que mantêm a vida. Agora, se esse nosso segundo cérebro orquestra tudo isso de um jeito tão brilhante, entregando a energia exata para cada pedacinho do corpo, até que ponto a nossa saúde física e até mental é ditada por esse incrível maestro abdominal? É o tipo de coisa que muda completamente o jeito como a gente entende a própria biologia, né? Fica aí a provocação para continuarmos explorando as maravilhas do nosso organismo.